Pessoal, eu quero atualizar uma informação agora para você que nos acompanha e também para os nossos comentaristas. O ministro da Segurança Institucional de Lula, Gonçalves Dias, acabou de pedir o afastamento do cargo diante da repercussão dessas imagens que mostram o ministro circulando pelo Palácio do Planalto ao lado dos manifestantes que invadiram um local naquele momento. Quero já saber de você então, Gustavo Segré, que estava levantando a mão, que estava discordando. Como é que você vê agora esse novo posicionamento de Gonçalves Dias depois de conversa com Lula? Não, a minha dúvida é, não deve ir para a rua, deveria ir para a cadeia. Anderson Torres está preso por uma questão de, teoricamente, não ter participado, não ter evitado, sei lá. E o ministro do Supremo Tribunal Federal indicou e determinou a sua detenção. Está preso até agora, inclusive. A pergunta é como não tem ordem de prisão já para o Gonçalves Dias? E tem outra questão. O fato dele ter se demitido não tira a responsabilidade dele. E aí volto a contrapor a visão de Piperno, que respeito profundamente. Mas se um estiver num avião, tem um comandante. O comandante é a autoridade máxima. Os comissários de bordo, os outros auxiliares, eles têm a obedecer a essa autoridade. Eu não vejo nenhuma das imagens o Gonçalves Dias instruindo as pessoas a reter, a conter, a combater qualquer ato de vandalismo. Ao contrário, o cara saía, entrava, cumprimentava. Então não era que todo mundo era bolsonarista e permitiu isso. Não, a autoridade máxima era Gonçalves Dias e ele teria que ter instruído as pessoas a fazer alguma coisa. Quem autorizou, e uma pergunta para quem está nos ouvindo e especificamente para Piperno, quem autorizou que as viaturas saíssem da rua quando estavam em contenção, quando o resto dos manifestantes estava se aproximando ao Palácio do Planalto? Por que não teve uma maior quantidade de efetivos? Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo, Piperno. Isso tem a ver com uma negligência ou conivência ou participação direta desse senhor Gonçalves Dias e o resto das pessoas que aí estavam. Piperno. Ô, Segré, vou concordar com você quanto ao fato de que ele tem que ser preso. Eu escrevi isso 10 vezes no Twitter hoje. Ele não tem que ser afastado. A ação dele é uma ação assim, é algo que tem que merecer uma punição muito rígida e rápida. E não só dele, dos outros que estavam sob o comando dele que agiram da mesma forma. Então, é óbvio que isso tem que acontecer. E nisso eu estou de pleno acordo com você. Em relação ao relaxamento da segurança, as viaturas que saíram, não vamos esquecer que logo em seguida também caiu o general Dutra. Exatamente porque também foi constatada a falha da segurança e houve um pedido, houve uma orientação da Polícia Federal, enfim, do destacamento da Polícia Federal, lá do Distrito Federal, que era responsável pela segurança da área e que não foi atendida pelo Exército. Naquele dia, inclusive, se falou muito disso. E o próprio general Dutra, inclusive, em outros depoimentos, em outras declarações, falou sobre o pedido que o Lula fez naquele dia, numa conversa telefônica que os dois tiveram, para cercar todo mundo e prender ali. E ele falou, olha, se entrar lá agora, vai haver um derramamento de sangue, então vamos fazer isso de manhã. Foi quando ocorreram muitas, ou pelo menos foi quando ocorreu a maior parte das prisões. Então, em relação à participação do Exército nisso, é algo que tem que ser muito investigado, sim. Porque, mais uma vez, há uma sombra de dúvidas muito grande sobre a participação dos nossos ilustres fardados nesse esquema de segurança. Quero saber de você, Alan Gani, sobre esse pedido de afastamento e se você também enxerga que a prisão é o caminho correto, neste caso, para o ministro Gonçalves Dias. Concordo com os meus colegas por uma questão de isonomia. Ora, se o secretário Anderson Torres, ele foi preso, e aí muito mais grave o que o ministro Gonçalves Dias faz, ele também deveria ser preso. E eu discordo aqui do Piperno, não é uma falha de segurança. Falha de segurança é quando você tenta impedir e você não conseguiu, mas você tentou pelo menos impedir com que aquelas pessoas entrassem. Mas não foi isso que a gente viu nas imagens. Parecia que elas estavam indo passear no Museu do Ipiranga. Por favor, é por aqui. O senhor aceita uma água? O senhor aceita um café? É por aqui, a escada é por ali, o elevador é por ali. Gente, o que é isso?
Cadê a responsabilidade do governo federal? E é por isso que é urgente. É uma questão que precisa ser respondida para a sociedade brasileira. Uma CPMI já. Quero saber de você, Gustavo Segré, você levantou a mão, o que você gostaria de acrescentar aqui? Imaginemos um exemplo, Evandro. Alguém invade a nossa residência e nós somos das forças de segurança. Temos armas e temos a potestade da segurança do lugar. Eu vejo nas imagens que tinha um militar armado com pessoas que estavam com máscaras. A primeira questão, se você tem arma e tem autoridade, é deter as pessoas. Para que esperar depois que sejam detidas eventualmente pelo ministro da Suprema Corte de Justiça? Não, detém aí. Ele é um vândalo. Vamos mais longe. É um golpista, é um terrorista. Todos os adjetivos que possa colocar numa pessoa que aí estava. Eu vejo, por favor, retire-se, está atrapalhando. Não, tem que prender. Tem que utilizar a sua força e, eventualmente, o uso da arma, defendendo o lugar que ele estava cuidando. Estamos falando da Casa da Presidência da República. Não estamos falando de uma quinta de trabalho ou de comemoração. Não, é a Casa do Brasil. É a casa do presidente, onde o presidente trabalha. É onde está o Poder Executivo. E a obrigação dele era defender, não orientar as pessoas dando água, como o Alan falava. Por favor, retire-se. Não, tem que prender. Não dá para ver isso. Então, é muito grave. Eu acho que vai ser muito difícil para o governo poder explicar isso. E agora a gente começa a entender por que não quer o governo a CPMI, por que não liberava as imagens. E o único medo, Evandro, que eu tenho é que alguém possa ter a ilusão de que vai saber como essas imagens passaram para a imprensa e que sejam consideradas ilegais e que tudo isso não passe de uma demonstração de algo que deu errado, mas que não pode ser utilizado judicialmente.